Mais um vídeo sobre um livro que eu tô gostando bastante. Comecei a lê-lo, já quero compartilhar algumas coisas com vocês. E ele fala sobre minimalismo, o título é A Casa Minimalista, do Joshua Becker. E eu gosto de trazer esse conteúdo para vocês porque eu acho que acrescenta muito. Não sou só eu falando de minimalismo, das coisas que eu sei, das coisas que deram certo na minha vida, mas são autores com visões diferentes, com outras realidades, que estudam isso, então eu acho que acrescenta muito. Eu vou falar agora sobre dois capítulos, um é a transformação minimalista e outro é o método Becker, como implantar o minimalismo na sua casa. Mas antes de tudo, já dê um curtir no vídeo, já compartilha com alguém e já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ele já começa citando uma frase que eu gostei bastante, que fala o seguinte: tire o máximo proveito do lugar mais importante do planeta, a sua casa. E eu acho que é muito real isso. O lugar mais importante é a nossa casa, é onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente constrói memórias. E ele começa falando de minimalismo, citando aqueles programas de TV, de reforma de casa, onde vai lá os irmãos ou uma equipe e transforma a casa da pessoa. Só que ele faz uma crítica em relação a isso, porque assim, chega uma pessoa de fora, transforma a sua casa. No primeiro momento, parece mil maravilhas, tudo tá combinando, tá ornando, a paleta de cores que usaram vai de acordo com o que tá na moda, com o que é da estação, enfim, tudo orna, tudo é bonitinho. Mas será que esses programas, essas transformações, elas transformam realmente a vida das pessoas que moram ali? Elas conseguem transformar o dia a dia, deixar melhor, assim, mais agradável, transformar a organização, a limpeza, o dia a dia da pessoa mesmo na casa, ou só transforma esteticamente? E eles têm a mesma impressão que eu tenho, de que só transforma por fora, assim, os móveis estão mais bonitos, o que pode sim gerar uma melhoria na vida da pessoa, mas é provável que a melhoria não seja tão grande, porque a bagunça, se você não transformou realmente a sua casa, não tirou a bagunça, não eliminou os excessos, a bagunça continua lá, escondida nos móveis, a bagunça, o entulho, e com o tempo vai se transformar o que era. Porque normalmente o antes desses programas é uma casa assim bem caótica, além de feinha normalmente, é uma casa onde tem muita roupa, muita tralha. Só que se as pessoas não fizeram essa transformação na vida delas, na casa delas, vai continuar tudo igual. Tá só a bagunça arrumadinha lá dentro dos cômodos, mas com o passar dos dias vai virar tudo o que era antes. E claro que essa é uma realidade assim de pouquíssimas pessoas participar de um programa de transformação da casa. Mas quantas vezes a gente faz isso com a nossa casa? A gente mesmo faz, de estar incomodado com a casa. E tem duas situações que acontecem normalmente: ou a gente deixa como está, a gente está muito incomodado com o jeito que ela é, com como as coisas estão, e a gente ou deixa pra lá, ou normalmente a gente vai comprar móveis bonitos, troca a mobília da casa e continua escondendo a bagunça. Mas a proposta é te convidar a fazer uma transformação minimalista na sua casa, e para isso você não precisa gastar com designer, com equipe de obras, com arquiteto, com nada. A única coisa que você vai precisar é dedicação, é dedicar um tempo a isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e gostaria que vocês respondessem aqui embaixo nos comentários. Você teve um estalo assim do minimalismo? Teve alguma situação que te despertou assim, tipo, eu preciso ter menos coisa, eu preciso me livrar dos excessos? Teve uma situação específica que te levou a isso ou não? Se você tiver, compartilha aqui que eu quero saber. Eu não tive um estalo, mas ele fala que a maioria das pessoas tem sim esse estalo, que é um momento onde você pensa, não faz sentido juntar tanta tralha, eu não quero mais só ficar acumulando coisas, eu quero viver com menos. Ele também cita dois grandes benefícios do minimalismo. Uma, que você tendo uma casa mais minimalista, você se sente mais satisfeito em voltar para ela, né? Quando você sai, você tem mais alegria em voltar, porque sua casa é um lugar agradável. E a outra é você ter alegria em deixar também a sua casa, porque por mais que a nossa casa seja o melhor lugar do mundo, também é interessante a gente sair dela, seja para
trabalhar, para passear, para almoçar fora, para fazer uma viagem, para visitar parentes. A gente constrói também memórias fora de casa e é importante isso, a gente sair de casa. Então é importante a gente ter uma casa que encoraje a gente a sair, que não prenda a gente só em casa. Agora vamos à segunda parte desse vídeo, que é sobre o segundo capítulo, que é o método Becker. Aprenda a manter apenas as coisas que tenham um propósito alinhado aos seus objetivos de vida. Ele fala que a nossa casa precisa estar alinhado ao que a gente busca na nossa vida. Então não adianta a gente só se inspirar em programas de TV, em tentar colocar aquela realidade para nós, para nossa casa, sendo que às vezes o nosso objetivo de vida é tão diferente daquelas outras pessoas. Se você se sente frustrado com a sua casa, é bem provável que grande parte dessa frustração resida numa falta de alinhamento entre o que você tem e os seus objetivos. Você tem coisas que o distraem, que roubam o seu tempo. Tenha em mente objetivos para a sua casa e para a sua vida ao começar a minimizar. Então você vai listar os seus objetivos. Por exemplo, quero malhar, quero emagrecer, quero dormir mais cedo, quero acordar mais cedo. São objetivos muito pessoais. Eu vou compartilhar alguns meus com vocês. Por exemplo, eu quero cozinhar mais na minha casa. Eu não sou ligada em cozinha, em cozinhar, mas eu quero preparar refeições mais gostosas e saudáveis para mim e para minha família. Então esse é um objetivo bem claro, definido. Usar mais o fogão. Basicamente isso, o meu objetivo. Um dos. Outro objetivo meu, jogar Uno mais vezes com o meu filho. Ele adora, eu também adoro, e eu quero aproveitar mais esse momento ali, então eu quero jogar mais jogos com ele, de uma maneira geral, mas o meu preferido é o Uno. Segundo passo, tente tornar isso um projeto familiar, caso você more com outras pessoas. Então, divida essa ideia com o seu parceiro, sua parceira, seus filhos, e tenta embarcar nessa juntos, em família. E é claro que isso não é simples assim. Normalmente um do casal é mais desapegado, o outro é o contrário, muitas vezes é super apegado. E você não tem que ficar convencendo ninguém a se desfazer das coisas dele. Mas se ele topar em deixar a casa, sabe, mais harmoniosa, mais minimalista, já é válido. Terceiro passo, seja metódico. Aí nesse passo, ele divide em 5 subpassos, vamos falar assim. Comece a praticar a minimização em espaços mais fáceis da casa, depois passe para os mais complicados. E isso eu não consigo concordar com ele, eu prefiro a visão da Marie Kondo, que lista etapas. Ele também lista as etapas, eu vou ler mais pra frente pra vocês, mas são diferentes da Marie Kondo. Enfim, gente, questão de gosto. Talvez você se identifique mais com ele, mas vamos seguir aí, que eu logo leio as etapas certinho dele. Segundo tópico aqui do Seja Metódico, pegue cada objeto e pergunte a si mesmo: eu preciso disso? Para cada objeto, decida se o colocará num outro lugar da casa, se deixará onde está ou se livrará dele. Caso queira se livrar, decida se o venderá, se o doará, se jogará no lixo, o que afinal você vai fazer. Quarto tópico, termine por completo cada espaço antes de passar para o espaço seguinte. E quinto, não desista até que sua casa esteja completamente pronta. Sempre que possível, divirta-se no processo, perceba e tire proveito dos ganhos que aparecerem ao longo do caminho. O último passo, quando acabar, volte aos seus objetivos e revise-os, buscando tirar o máximo proveito da sua casa recém-minimizada e da sua vida recém-organizada. Agora vamos à ordem ideal, segundo ele, que é do mais fácil ao mais difícil, e segue o seguinte: primeiro, sala de estar ou outras salas. Então ele defende que você tem que arrumar por cômodos, e o primeiro seria a sala de estar. Pegue a sala, tire tudo do lugar, olhe cada objeto, veja se você quer, se você não quer, se você vai manter ele ali, ou vai mudar de lugar, ou vai doar para alguém, vai vender. Mas comece pela sala de estar. Eu não concordo com essa ordem, mas aqui eu tô trazendo a visão dele, não a minha, né? Segundo, seu quarto e os demais quartos da casa. Terceiro, todos os guarda-roupas. Ao meu ver, esse tinha que ser em primeiro roupas. Se vocês quiserem, eu elaboro um vídeo bem certinho com a minha ordem, que eu acho ideal, que é bem parecida com a Marie Kondo, mas eu detalho mais pra vocês.
Aí se vocês quiserem me escrevam aqui embaixo. Quarto lugar, para você minimizar e organizar banheiros e área de serviço. Quinto lugar, cozinha e locais de refeição. Sexto lugar, escritório. Sétimo, locais onde armazena as coisas, por exemplo, quarto de bagunça, garagem, quarto de brinquedos, esses lugares de armazenamento das coisas. E quinto e último lugar, garagem, quintal. Por fim, ele finaliza o capítulo dizendo: acredite que é possível e dê o próximo passo. Você precisa acreditar e seguir. Então comece o processo, acredite que vai dar certo, você vai conseguir concluir e sempre dê o passo seguinte. Não pare antes de concluir por completo a arrumação da sua casa. Vocês gostaram da visão desse autor, desse livro? Vocês querem que eu traga outros capítulos para vocês? Eu não concordo com muita coisa, que nem eu disse, mas eu acho interessante ter outras visões de outras pessoas. Então eu acho muito válido sim. Desde já, muito obrigada por assistir. Compartilha com alguém, que isso me ajuda demais. Dê o joinha e vou deixar aqui embaixo outros vídeos sobre minimalismo para vocês. De outros livros, outros autores, para quem se interessa sobre o tema. Um beijo e tchau. Comece a praticar a minimização. Comece a praticar a minimização e... Tá bom, agora vai. Comece a praticar a Ai, caceta. Comece a praticar a minimização em espaços mais fáceis da casa.